Oi, gente, vocês me escutam? Sim, beleza. Então tá bom. Boa noite, primeiramente. E conseguiram ter acesso ao material que eu postei. Na semana passada, algumas pessoas não tinham achado, porque eu tinha postado no mural. Essa semana eu coloquei lá no tópico de geografia certinho. Não sei se vocês tiveram acesso, mas se vocês de fato leram, né, tentaram resolver os exercícios. Mas vamos resolvê-los juntos agora, ok? E esse conteúdo é um conteúdo bem recorrente na prova do Enem, principalmente, na UFSC não cai tanto. Mas ele é complexo, né, em certa medida, e tem bastante detalhe, bastante coisa que precisa de conceituação e interrelacionando os tópicos, né? Que era tipos de rocha, aí estrutura geológica, solo. Então, se interrelacionam e é uma aula bem importante. Então, gostaria que vocês participassem assim comigo. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. A gente vai resolvendo. Aí, durante a resolução, eu vou pontuando algumas coisas e vou tentando explicar nas imagens que eu separei também para deixar um pouco mais elucidativo, assim, né? Não ficar tão teórico, pra vocês conseguirem enxergar mais mesmo. Então, eu vou transmitir a minha tela aqui. Aí, qualquer coisa, vocês me mandem, tá? Eu vou estar de olho aqui no chat. Dúvidas em relação à resolução dos exercícios, me mandem. Se alguma dúvida surgir, vocês preferirem trazer no final, também pode ser. Se alguém já tiver alguma dúvida, pode mandar também. Fiquem bem à vontade, tá bom? Vou tocando, vou explicando, como se fosse uma aula, daí eu deixo as próprias alternativas conduzirem o assunto, né? Mas fiquem à vontade para falar comigo pelo chat, tá bom? Se der problema na minha transmissão, no áudio, na tela, também me avise. Está aparecendo. Tela infinita. Vocês estão conseguindo ver o material, né? Estamos. Então, o tema dessa semana era rochas e minerais. Os subtópicos tipos de rocha, que é bem importante, cai bastante em prova. Eu acho que eu vou para a minha transmissão de tela. Tá. Tipos de rocha, solo, que cai mais no Enem também, os horizontes. Então, essa videoaula ela é bem curta, mas bem explicativa, é bem importante. Eu acabei não trazendo nenhum exercício sobre solo, porque de fato não cai muito. E estruturas geológicas, que dialoga bastante com tipos de rocha. Essas duas imagens foi para ajudar um pouco, talvez, na própria resolução, né, das atividades, porque às vezes trazendo na teoria não fica tão palpável. Então, essa primeira imagem fala sobre o ciclo das rochas, né, de formação das rochas, que são as magmáticas, sedimentares e metamórficas, que vão estar presentes ali em todas as questões, praticamente. E a formação das estruturas geológicas, logo aqui ao lado, porque tem tudo a ver com a formação das rochas, né? Cada tipo de rocha prevalece ou se inicia a formação em uma era geológica diferente, então é importante saber. Essas imagens eu trouxe também separada aqui, aí durante a resolução a gente vai retomando elas, beleza? Eu sugiro essas aulas, elas foram escolhidas a dedo, assim, por mim, porque eu achei elas bem didáticas e não muito extensas, então vale a pena sempre ver essas aulas que eu boto aqui no início. Esse aqui foi o que a apostila trouxe, né, em relação ao capítulo, rochas minerais, e aqui os 6 exercícios que eu separei para essa semana.
alguns mais objetivos, outros um pouco mais complexos. E vamos começar então com essa questão, a primeira que eu trouxe aqui está como número 6, né? É uma questão, a princípio a gente bate o olho e percebe ela bem curta, bem objetiva, porém ela exige um certo nível de interpretação e de conhecimento de rochas e tipos de rocha, que nem todo mundo domina, porque é difícil mesmo, né? Dominar quais são os exemplos de cada um dos tipos de rocha. Eu não sei como que vocês estão em relação, né, a esse conteúdo, mas eu já vou adiantando algumas coisas durante a própria explicação. Existem três tipos principais de rocha, como vocês devem saber, e eles são classificados conforme a origem. As rochas são classificadas conforme a origem delas. Os principais tipos ele traz aqui no enunciado já. Então, ele fala que rocha é um agregado natural formado de um ou mais minerais, essa é a definição, e que constitui parte essencial da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, né? Então, desde o centro da Terra, depois passando pelos mantos, chegando na parte superficial, que é a que a gente vive, que seria a crosta terrestre. Então, as rochas constituem uma parte essencial dessa crosta. São exemplos de rochas as magmáticas, que aqui ele traz como magmáticas, mas também poderiam ser chamadas de ígneas. Aí tem também as sedimentares e as metamórficas. Então, ele pede quais são os exemplos respectivos de magmática, sedimentar e metamórfica. Sempre que se traz respectivamente, seria nessa ordem. Então, precisa ser primeiro um exemplo de magmática, segundo exemplo uma sedimentar e terceiro uma metamórfica. Vamos item por item vendo qual que é o correto. Esse item 1, ele diz que seria mármore, basalto e calcário. Já começa errado, porque o mármore, ele não é magmático, certo? O mármore é metamórfico. Então, essa questão eu já não precisaria nem continuar lendo. Mas vamos um por um. O mármore não é magmático, ele é metamórfico. O basalto não é sedimentar, ele é magmático. E o calcário é sedimentar e não metamórfico. Então, tá tudo... Nesse aqui, nenhum dos três ele acertou. Tudo fora de ordem. Ao final da questão, eu vou colocar uma imagem com alguns exemplos de rocha para ficar mais fácil de vocês entenderem e visualizarem. Alternativa letra B. Arenito como magmática. Não, o arenito é sedimentar. Então, também já poderia excluir, mas vamos continuar. Basalto é sedimentar? Não, o basalto, ele é magmático. Gneiss é metamórfico? Sim. O único certo nessa alternativa seria o gneiss. Então, o arenito e o basalto estão invertidos, né? Então, a alternativa está incorreta. Alternativa letra C. Basalto como magmática, tá certo. Mármore como sedimentar está errado. O mármore, ele é metamórfico. E o petróleo como metamórfico, não. Ele viria, né, proveniente de rochas sedimentares. Então, tá errada essa alternativa C. D. Gneiss como magmática. Errado. O gneiss é metamórfico. Granito como sedimentar. Não, porque o granito é magmático. E o arenito como metamórfico. Não, o arenito é sedimentar. Esse também está tudo fora de ordem. Então, só restou a alternativa E. Essa é a correta. Ele trouxe como exemplo de magmática o diabásio. Não é tão comum ser usado esse exemplo. Na verdade, os dois exemplos mais utilizados para magmática seria o basalto, como rocha extrusiva, e o granito como intrusiva, né? Seriam as plutônicas ou intrusivas e as vulcânicas ou extrusivas. Esses seriam os principais exemplos de magmática, mas ele trouxe aqui o diabásio, que é outra rocha magmática também, exemplo de sedimentário arenito e exemplo de metamórfico mármore. Então, a alternativa certa seria a alternativa E. Eu vou colocar aqui uma imagem que ele traz algumas rochas, né? E aí dá para vocês visualizarem como que elas são, mais ou menos. Mas as magmáticas, se vocês assistirem um vídeo, elas são aquelas rochas, no ciclo das rochas são aquelas primeiras, né, a serem formadas, elas são formadas a partir da solidificação do magma, por isso o nome magmática. Quando elas saem, né, da crosta terrestre, quando elas vêm de um vulcão em erupção, saem no solo,
seriam as extrusivas e normalmente é o basalto, essa é a primeira. E intrusivas, que são aquelas rochas que se solidificam, mas que não vêm, né, a emergir para a crosta terrestre. O principal exemplo seria o granito, que é formado por três tipos de minerais de rochas, que seria o feldspato, a mica, e o quartzo. Isso às vezes cai em questão. Nenhuma das questões que eu trouxe cita isso, mas é importante saber que o granito é por três tipos de minerais, três tipos de rochas juntos. E aqui, entre eles, também tem o diabásico, que foi o que a questão trouxe como magmático, que estava correto. Outros exemplos de são rochas sedimentares, como o próprio nome já diz, formado por sedimento de outras rochas, né? Acúmulo de detritos de outras rochas, porque as rochas vão sofrendo vários processos de intemperismo ao longo do tempo. Então, os detritos provenientes de outras rochas, eles eventualmente vão se juntando e formando outros tipos de rocha menos resistentes que as magmáticas, mas continuam sendo rochas, né? Então, alguns exemplos de sedimentares seriam o calcário, seixo, estalactite. Também tem o arenito, que não está aqui nessa imagem, mas é um exemplo típico de rocha sedimentar. E, como metamórficas, ele traz o gneiss, o quartzite. É importante lembrar que as metamórficas, elas são rochas se transformam de outras rochas. Então, a transformação de outras rochas por condições de alta temperatura e alta pressão. Então, outras rochas sobre alta temperatura e alta pressão vão acabar dando origem a novas rochas, né? Então, por exemplo, o gneiss, ele vem do granito. O mármore, ele vem do calcário. O quartzito vem do arenito e assim por diante. Então, as metamórficas, elas sempre são provenientes de outras rochas. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o calcário dando origem ao mármore. Lembrando que o calcário é uma rocha sedimentar. O arenito dando origem ao quartzito. O arenito sendo uma rocha sedimentar. Terceiro ali, o argilito dando origem ao xisto. Argilito também é uma rocha sedimentar. Tanto arenito, quanto argilito, quanto calcário são rochas sedimentares. A única rocha não sedimentar que ele traz aqui seria o granito, que são aqueles três tipos de rocha junto, feldspato, mica e quartzo. O granito é uma rocha magmática, né, intrusiva, então vem do resfriamento, da solidificação do magma, e quando ele se transforma sob condições de alta pressão e temperatura, se transforma em gneiss. Então, esses são os principais tipos de rochas, os principais exemplos. Nessa questão, a alternativa correta seria a alternativa E, ok? Se vocês conferirem agora, em todas as outras existia alguma inversão. Então, Gabriel, essa pergunta é boa. Uma rocha se chama corretamente rocha qualquer pedra? Na verdade, não, porque rocha é o nome desses compostos minerais agregados. Então, os tipos de magmáticas sedimentares são rochas porque são compostos minerais ou detritos de compostos minerais. Pedra é qualquer estrutura sólida. Às vezes eu posso pegar qualquer estrutura mais sólida e chamá-la de pedra. Pedra não é uma definição boa na geografia, entende? Para geografia, os compostos minerais são rochas, não pode se chamar de pedra. Tanto que no primeiro vídeo, eu acho que o professor fala, ele frisa bastante isso. Ele não pode chamar de pedra e sim rocha, ok? Isso ficou claro, mas o termo correto é sempre rocha, não pedra. Pô, gostei que tu fez uma pergunta. Raro. Vamos para a próxima, então? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Podem perguntar. Fiquem muita vontade. A questão da UERJ também é de múltipla escolha, né? Então é uma questão mais Enem também. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Ela fala o seguinte: a crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas. Crosta terrestre, gente, é tipo, só para não, né, passar batida por nenhum conceito, mas seria essa parte mais externa. Então, nessa imagem aqui, seria essa parte cinza. E o manto superior e inferior seria essas partes mais em vermelho. Ok? Barulho estranho. Tudo certo aí para vocês na transmissão, né? Tá.
Oi? Certo? Ok. Então, a crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos predominantes de rochas. Então, né, os tipos predominantes eu já mostrei. Pelo processo de formação e pela idade geológica. Então, no ciclo das rochas, que seria o processo de cristalização das rochas, que depois vão se deteriorar e depois vão passar por outros processos, onde a temperatura, a pressão vão ser modificadas e elas se transformam eventualmente em outras rochas. Isso que se chama ciclo das rochas, né, nessa imagem ele é bem representado, ele acontece ao longo de milhares de milhões de anos, então não é algo rápido, né? A formação das estruturas geológicas da Terra duram milhares, milhões de anos. Então, por consequência, a formação, a estrutura da crosta terrestre, em alguns pontos do globo, em alguns pontos da crosta, existe o predomínio de alguns tipos de rocha, em outros, o predomínio de outras. Por conta do ciclo das rochas mesmo e a maneira como elas vão se organizando. Então, pensem que quando o magma se solidifica, né, e forma as estruturas montanhosas, essas estruturas elas vão deteriorando com o tempo, então os detritos eles vão passando a se acumular em áreas mais baixas, então áreas de planícies, áreas mais baixas normalmente têm mais sedimentos, por isso que existe uma associação entre áreas de bacias sedimentares, áreas baixas, né, e rochas sedimentares e assim por diante. Existe uma lógica, né, no processo de formação das rochas e nas áreas em que elas foram formadas. Isso o enunciado quis dizer. Essas estruturas são os maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então, a gente passou do subtópico tipos de rocha agora para estruturas geológicas. Sobre esse assunto é correto afirmar. Bom, vamos item por item, qualquer coisa eu vou mostrando na imagem. A. Os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana, são constituídos por rochas sedimentares e são ricos em jazidas de minerais não metálicos. Essa alternativa está quase completamente correta, porém ele traz o rochas sedimentares, o que anula a questão. Então, os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana? Sim. São constituídos por rochas sedimentares? Não, são por magmáticas. E são ricos em jazidas de minerais não metálicos? São ricos em jazidas de minerais metálicos. Então, os sedimentares e o não metálicos, eles acabam tornando essa alternativa incorreta. A era pré-cambriana é a primeira das eras. E assim, se a gente for pensar numa ordem de formação, a ordem natural de formação seria primeiro as rochas magmáticas, né? Que depois sedimentam, viram sedimentares, e depois as metamórficas. E elas acompanham as cidades geológicas também. Então, se a gente for ver aqui, ó, os escudos cristalinos, ali embaixo, ó, tem uma linha do tempo, né? Mais antigo para mais recente. Os escudos cristalinos estão aqui na Arqueozoica e Proterozoica, que nada mais é do que o período pré-cambriano. Aí depois, no período Paleozoico e um pouco do Mesozoico, tem as bacias sedimentares. E os dobramentos modernos, como o próprio nome já diz, eles estão concentrados nas eras mais modernas, que seriam um pedaço da Mesozoica e da Cenozoica, que é a qual nós vivemos, né, no momento. Dentro da Cenozoica, nós estamos no período quaternário, mas também teve um período que era chamado de terciário. Então, meio que acompanha. Os escudos cristalinos na pré-cambriana, bacias sedimentares, ou rochas sedimentares na Paleozoica e Mesozoica, e dobramentos modernos, a era mais recente, né? No Cenozoico, um pouco da Mesozoica. Aqui nessa questão, ele fala que os escudos cristalinos são da era pré-cambriana, tá certo, mas não são rochas sedimentares, e sim magmáticas, ok? E são ricas em minerais metálicos, porque as rochas magmáticas ou ígneas, elas são ricas em minerais metálicos. Porque são puras, né? Vem da solidificação do magma, então os minérios são puros, né? B. As bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária, ricas em minerais energéticos e com intenso processo erosivo. Constituem 64% do território brasileiro. Então, as bacias sedimentares são formações muito recentes? Na verdade, não. Elas datam da era paleozoica. E se a gente for ver aqui, a era paleozoica, ela há 570 milhões de anos, né? Então, não. Ricas em minerais energéticos e com intenso processo erosivo? Sim.
Isso está correto. E constituem 64% do território brasileiro. Na verdade, essa informação ela está correta, né? As bacias sedimentares elas realmente constituem maior parte do. Na verdade, são planaltos, né? Também são planaltos e planícies de bacias sedimentares, que constituem 64% do território brasileiro. Porém, elas não são formações recentes, não datam da era quaternária. A era quaternária seria dentro do Cenozoico, que é o que a gente vive, ok? Então, essa aqui está errada por causa dessa contextualização temporal errada. Não é recente. C. Os dobramentos modernos resultantes de movimentos epirogenéticos são constituídos por rochas magmáticas, datam do período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os Andes, Alpes e Himalaia. Então, os dobramentos modernos são resultantes de movimentos epirogenéticos. Os movimentos epirogenéticos é os que formam montanhas, é isso que quer dizer epirogenético. Isso está correto. Porém, não são constituídos por rochas magmáticas, não especificamente. Na verdade, os dobramentos modernos são constituídos pelos diversos tipos de rocha, não existe um tipo de rocha predominante. Não dá, data do período terciário, não somente, pode ser do período terciário e também do período quaternário. E são ricos em carvão e petróleo? Não, porque carvão e petróleo sempre associem com bacias sedimentares, sempre associem com a era paleozoica, ok? Paleozoica é um pouquinho da mesozoica, mas carvão e petróleo são combustíveis fósseis que demoram milhares, milhões de anos para serem formados. Então, de maneira nenhuma, eles estariam em dobramentos modernos, em eras mais recentes, ok? Então, essa parte dos carvões e petróleo, nada a ver. Mas os Andes, os Alpes e o Himalaia realmente são dobramentos modernos. Os pontos mais altos do globo são pertencentes a dobramentos modernos. Por exemplo, Andes, Alpes e Himalaia são pontos altíssimos, né? No Brasil não existe montanha, vocês sabiam disso? No Brasil só existem planaltos, morros, mas montanha, que seria acima, eu acho que de 4.000 metros, não existe no Brasil. Então, o Himalaia, os Andes e Alpes são considerados montanhas e são realmente provenientes de dobramentos modernos. No Brasil não existe montanha justamente porque não tem dobramento moderno no Brasil, porque dobramento moderno se concentra em áreas que têm bastante movimento de placas tectônicas. É assim que se forma uma grande cadeia de montanha. E no Brasil não tem choque de placas, não tem encontro, não tem atividade sísmica, né? Que seriam terremotos, o choque entre as placas tectônicas. Então, por isso que no Brasil não tem montanha. E sim, grandes morros, né? D foi a última que sobrou e é a correta. Então, vamos lê-la. As principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, como eu já havia citado. Enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita são encontrados em maciços cristalinos. Perfeito. Tanto é que o nome é isso, né? Escudos cristalinos ou maciços cristalinos, os cristais puros. Os dobramentos modernos constituem as áreas de intenso vulcanismo, como eu também tinha acabado de citar, porque são áreas de choque de placas, áreas com maior atividade sísmica. E normalmente essas áreas elas coincidem. Tanto que nesse mapa aqui, ó, vocês podem ver que as zonas sísmicas e os vulcões, eles meio que estão concentrados nas mesmas áreas, sabe? Sendo as zonas de vulcanismo, essas mais em vermelho. Na verdade, os vulcões ativos e os inativos, eles são essas bolinhas, mas eles se concentram bem nessas áreas de atividade sísmica. O que seria atividade sísmica? Seria terremoto, né? Em palavras mais simples. Mas é que onde ocorre abalo sísmico é onde tem choque de placas. Então, é onde uma placa tectônica se encontra com a outra e acaba ocorrendo atividade sísmica. Se vocês forem ver, o Brasil está bem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não existe uma área vermelha ou amarela aqui sobre o Brasil. E sim mais para o oeste do continente sul-americano, que é onde está justamente os Andes. Então, nessas áreas de abalo sísmico, é onde existem os dobramentos modernos, as montanhas, as cadeias de montanhas. Então, aqui, alternativa D, a correta. Ok? Qualquer dúvida, me mandem. Agora vamos para a única questão somatória que eu trouxe, UFSC, que fala sobre estrutura geológica, né? E ela exigia alguns conhecimentos que a gente vai acabar tendo mais para frente, porque fala sobre
estrutura geológica do Brasil e também de Santa Catarina. É uma prova muito regional, a prova da UFSC, né? Então, naturalmente, vão ter conteúdos de geografia de Santa Catarina, geografia do Brasil, mas eu achei interessante trazê-la porque ela tem essa tabela, principalmente. Eu acho que essa tabela ela é bem educativa, assim. Então, só pela leitura do enunciado, que seria a tabela, já se aprende muito. E o que for de muito fora, eu explico para vocês e a gente aproveita para adquirir esse conhecimento, né, em relação à geografia de Santa Catarina e do Brasil. Mas basicamente ele fala sobre a evolução física e estrutural da Terra, de acordo com as eras, né? Então ele traz aqui até antes do pré-cambriano, traz a era azoica, que seria a era de ausência de vida, né? Onde a Terra estava resfriando ainda. E aí traz de cima para baixo, do mais recente para o mais antigo. Então tem a Cenozoica, que é onde nós nos encontramos, a Mesozoica, a Paleozoica, a Pré-Cambriana, e em cada uma dessas eras ele traz algumas características gerais e também características e acontecimentos no Brasil. Eu não vou ler, porque isso eu acho que vocês podem fazer e eu recomendo, inclusive. Só que, por exemplo, na prova ele traz como enunciado, né? Então seria um conhecimento dado. A partir desse conhecimento, a gente precisa fazer algumas outras interpretações. Ele fala o seguinte, então: com o auxílio da tabela sobre a evolução física e estrutural da Terra, assinale as proposições corretas. Item por item. Vamos lá. 01. O solo de terra roxa, originário de rochas ígneas, lembrando que rochas ígneas é sinônimo de rochas magmáticas, ok? Então, de rochas ígneas extrusivas. Extrusivas são aquelas que entram em contato com o solo, né? Que emergem, vêm para a superfície terrestre. E o exemplo que eu trouxe de extrusiva, lembrem que é o basalto. São encontrados, sobretudo, nos complexos regionais da Amazônia e do Centro-Sul. Então, essa alternativa está errada, porque não são encontrados nos complexos regionais da Amazônia, apenas no Centro-Sul brasileiro. Não é nem no Centro-Sul, e sim no Sul brasileiro. Inclusive, essa área de terra roxa é a área do derrame basáltico brasileiro. Lembrando que o basalto é uma rocha ígnea extrusiva, inclusive, né? Esse derrame basáltico ele se concentra no sul do Brasil. Eu trouxe uma imagem aqui, ó. Essa área mais em laranja. O derrame basáltico do Mesozoico aconteceu na era Mesozoica. Se a gente for ver a era Mesozoica, ela data de 250 milhões de anos, então faz muito tempo. E esse derrame basáltico, esse derrame basáltico, ele se concentra aqui no sul do Brasil, também pegando parte dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, tá bem nessa zona do Sul, né? Nessa parte mais de baixo do Brasil. E se a gente for ver aqui no complexo da Amazônia, não tem nenhum derrame basáltico, não tem nenhuma rocha extrusiva ígnea. Então, é isso que anula a alternativa 01. Precisaria saber que a concentração do derrame basáltico, o local de derrame basáltico no Brasil é no centro-sul. Mais para o sul do que para o centro, ok? 2. As cordilheiras dos Andes e do Himalaia tiveram a sua origem na era Cenozoica. Então, a era Cenozoica é a era mais recente, né? Aqui vocês poderiam até ver pela tabela que eles mesmos trouxeram. E ele mesmo fala aqui que na era Cenozoica tem aparecimento do homem, glaciações e formação dos dobramentos modernos. Lembrando que locais de dobramentos modernos são locais de grandes montanhas, né? E cordilheiras. Então, as cordilheiras dos Andes, do Himalaia, que são os picos, né, de altitude da Terra, realmente tiveram origem na era Cenozoica. Era uma alternativa praticamente dada. E isso na UFSC é muito importante. Encontrar uma alternativa facilmente assinalável já garante que a gente possa até passar para a próxima questão, porque assinalando uma a gente já está pontuando. O importante é sempre assinalar mais corretas do que erradas. Então, nunca arrisquem e marquem sempre que vocês têm mais certeza. Essa é a lógica da somatória. Se fica com um pouco de dúvida, já é recomendável não marcar. A não ser que você tenha marcado muitas corretas nessa questão, e daí você se dá o direito de chutar uma e arriscar em uma. Mas é sempre muito bom achar uma alternativa assim, fácil e já assinalar. É uma estratégia de prova, né? Às vezes a gente não está com muito tempo, achando essa correta, já poderia passar para outra questão para tentar pontuar na outra questão. Tá, 04 diz o seguinte: no Brasil, minerais metálicos como ferro, cálcio, mercúrio, manganês, enxofre, alumínio e sódio têm as suas maiores reservas na região Nordeste.
Então, isso também exigiria um conhecimento de complexos ferríferos ou de outros minérios do Brasil. E eu trouxe um mapa para mostrar para vocês, porque eu acho que talvez vocês não saibam, né? Mas existem reservas, né, de minerais no Brasil, grandes reservas de minerais, principalmente de ferro e manganês. Então, esses locais aqui no mapa que estão em vermelho e verde são os que têm maior concentração de ferro e manganês. Se vocês forem ver no Nordeste, né, que seriam essas regiões 3, 4 e 5, não tem muita concentração, principalmente aqui no norte do Brasil, no Sudeste. O quadrilátero ferrífero é um dos locais mais importantes, né, de concentração de minérios, de metais, minérios metálicos. Então, tem o quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, que é muito importante, que é a principal área produtora do país. Tem também o maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. É uma produção relativamente menor, mas importante também, citada bastante em prova. Tem a Serra dos Carajás, no Pará, então no norte do Brasil. Também tem a Serra do Navio, lá no Amapá. Só que se vocês forem ver, no Nordeste não tem muito predomínio de mineral metálico, tem algumas coisas de titânio, mas as concentrações são principalmente no Norte e no Sudeste, ok? Não no Nordeste. Não tem como afirmar que as maiores reservas estão no Nordeste. Não, é no Sudeste e no Norte. Ok? Então, a 4 não assinalaria. O arquipélago de Fernando de Noronha tem a sua origem associada à era pré-cambriana. Então, a era pré-cambriana, lembrem que é uma das mais antigas, né? Então, tá aqui, ó. Formação de escudos cristalinos, formação de minerais metálicos. E ele fala que o arquipélago de Fernando de Noronha tem a sua origem na era pré-cambriana. Por que que eu não assinalaria essa? Essa está incorreta. O arquipélago de Fernando de Noronha são ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas são ilhas mais recentes, não datam da era pré-cambriana. Lembrem sempre que locais de atividade vulcânica são normalmente locais de dobramentos modernos, são locais de áreas de formação geológica mais recente, ok? Então essa não estaria correta. Por enquanto, só a 2 está correta. Sempre associem áreas de vulcanismo com áreas de abalo sísmico e áreas de abalo sísmico com áreas de dobramentos modernos, ok? Áreas de formação geológica mais recente, seria no Cenozoico, concentradas no Cenozoico. 16. As jazidas de carvão mineral em Santa Catarina têm sua origem principalmente na era Paleozoica. Então, as jazidas de carvão mineral em Santa Catarina, inclusive, se concentram aqui na região sul de Santa Catarina, que a gente vive, né? Araranguá fica aqui. E tem sua origem principalmente na era Paleozoica, tá certo. A gente poderia até voltar aqui na tabela e ver. Que ele cita que características gerais do Paleozoico é vida aquática e formação de jazidas carboníferas. Soterramento de florestas e formação de carvão mineral. Então, tá correto. Pela tabela, eu poderia dizer que sim. Mas eu precisaria saber se em Santa Catarina tem jazidas de carvão mineral. E de fato tem. É aqui no sul de Santa Catarina, inclusive. 16 e 2 está correto, por enquanto. 32. Em Santa Catarina, a Serra Geral, pertencente às formações do escudo brasileiro, adquire a direção norte-sul, sendo, porém, as direções norte-nordeste e sul-sudeste as mais frequentes. Essa alternativa também está correta. Em Santa Catarina, a Serra Geral pertence às formações do escudo brasileiro. Tudo que for mais alto no Brasil, os pontos de maior altitude, então as serras, os planaltos, os morros, só não tem montanha. Todos eles são escudos cristalinos, nenhum deles são dobramentos modernos. Então, os pontos mais altos são escudos cristalinos e os mais baixos, bacias sedimentares. Dobramento moderno não tem no Brasil. E a Serra Geral, aqui de Santa Catarina, ela realmente adquire a direção norte-sul. Então, ela tem a disposição dela, né, no mapa de Santa Catarina. Ela tem na direção norte-sul, mas também predomina no norte-nordeste e sul-sudoeste. Isso teria que ter um domínio, né, de pontos cardeais, mas está certo isso, saibam que isso está correto. Porém, a gente vai ver mais detalhadamente na geografia de Santa Catarina. Só que está certo. Lembrando, então, que os pontos de maior altitude no Brasil, eles são sempre formações de maciços cristalinos, são escudos cristalinos. Tá? Então, a 32 também está correta. Uma coisa que eu vou trazer, pontuar nessa questão que é interessante é que é o seguinte, se a gente for somar as que estão corretas nessa questão por enquanto, seria 32, 16 e 02. Isso totaliza 50.
Se eu tenho certeza que essas três estão corretas, a 64 não poderia estar correta. Porque se ela estivesse correta, eu teria que somar 50 mais 64, ficaria 114. E isso não teria como colocar no gabarito da UFSC, porque o gabarito da UFSC só permite dois números, né? Então, no máximo, 99. Então, tendo certeza que essas três estão corretas, eu já sei que a 64 está incorreta. Não teria como eu somar ela. Ou então eu marquei alguma errada antes. Mas eu já adianto que pela lógica da somatória, a 64 não teria como entrar. Vamos ver por que ela está incorreta. Ela diz o seguinte: com altitude aproximada de 3.000 metros, o pico da neblina, o ponto culminante do Brasil, tem a sua origem na era Cenozoica. Então, com altitude aproximada de 3.000 metros, o pico da neblina é o ponto culminante do Brasil? Sim. É o ponto mais alto do Brasil, o ponto culminante. Então, tem aproximadamente 3.000 metros. Hoje, essa questão é de 2010, né? Hoje existem alguns outros métodos de altimetria, né? De medir, de fato, qual que é a altitude dos locais. E eu acho que aumentou um pouco, assim. Acho que é 3.400, algo em torno disso. Mas ele não tem a sua origem na era Cenozoica. Ele tem a sua origem, como eu tinha falado, em eras geológicas bem antigas, eras de escudo cristalino. Ele só teria origem na era Cenozoica se ele fosse uma montanha, um dobramento moderno. Daí seria o período mais recente. Lembrando que o Cenozoico é onde a gente vive, né? É a era que a gente vive. Então, o errado é que não tem essa origem na era Cenozoica. Não é uma origem recente, é uma origem bem antiga. O terreno brasileiro é um terreno muito antigo. É um terreno que data do pré-cambriano, né? Das formações mais antigas da Terra, ok? Então, aqui a resposta para essa questão seria 50, alternativas 32, alternativas 16 e alternativa 02. Somando elas, 50. Alguma dúvida em relação a isso? Quanto a somatório, podem me perguntar também se ficou claro, se não ficou muito claro o que eu expliquei sobre não poder somar além de 99, sobre não marcar quando não tem certeza. Podem me perguntar. Senão eu já passo para a próxima. Tá. Essa questão do Enem de 2012, ela conceitua crátons, é bem interessante. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão, né, em temperismo. Erosão seria detritificação, então seria os detritos, o desgaste, né? Apresentam uma grande complexidade litológica, sempre que se fala em litologia, lito se refere à pedra, à rocha, no caso, né? Não pedra. Então, litos é rocha. Então, grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas. Pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas, lembrando que rochas intrusivas antigas, principalmente granito, e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons do Brasil: a das Guianas, a Sul Amazônica e a de São Francisco. Aí ele fala o seguinte: as regiões cratônicas das Guianas e Sul Amazônica têm como arcabouço geológico várias extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a atenção de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração. E destacam-se pela sua história geológica então ele está falando de arcabouço geológico de extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, e que atraem ações de empresas de mineração. Então, concentração em escudos cristalinos e rochas de minerais metálicos, ok? Ricas em minerais metálicos. Destacam-se pela sua história geológica por apresentarem áreas de intrusão graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. De cara, essa já é correta. Então, realmente são áreas de intrusões graníticas. Lembrando que o granito é uma rocha intrusiva e a extrusiva é o basalto. Lembrem do derrame basáltico no sul do Brasil. Intrusiva granito, extrusiva basalto. Ricas em jazidas minerais. Então, sim, jazidas de minérios, né? Principalmente ferro e manganês no Brasil, como eu tinha mostrado nessa imagem, que são os pontinhos em vermelho e em verde. Então, a A é a correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. B. Correspondem ao principal evento geológico do Cenozoico
no território brasileiro? Não. Cenozoico é a área mais recente. Não. É da era pré-cambriana. C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originam a maior planície do país? Não. As áreas arrasadas pela erosão seriam as de bacia sedimentar, né? E não estão concentradas em áreas de planície, sim em áreas médias, áreas de planalto. D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Não, lembrando que o petróleo, gás natural e carvão e esses combustíveis fósseis são da era paleozoica e de bacias sedimentares. Sempre associem combustíveis fósseis com bacias sedimentares. E. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Não, essa ação de temperismo físico tem mais a ver com sedimentares e variação de temperatura e pressão tem mais a ver com as metamórficas. Sobre os combustíveis fósseis, eu acho interessante trazer uma explicação, porque cai bastante em prova. Então, os principais combustíveis fósseis são o carvão e o petróleo. Eles são provenientes de áreas de bacias sedimentares, sempre associem com isso. Deixa eu ver se nas próximas questões vai ter alguma coisa aqui. Tá, depois eu explico eles, mas é importante vocês saberem que os combustíveis fósseis sempre se concentram em áreas de bacias sedimentares, tá? Áreas de degradação, deterioração de rochas e que o acúmulo desses detritos ao longo de milhares de anos, eles vão formando novas substâncias ricas em hidrocarbonetos que seriam matéria para os combustíveis fósseis, né? Então, tanto petróleo quanto carvão, gás natural, todos eles são mais concentrados em bacias sedimentares e, por consequências, em áreas mais baixas, porque os detritos eles vêm das áreas mais altas e passam para as áreas mais planas, áreas mais baixas. Se concentram ali e ali vão sendo soterradas e, ao longo dos milhares de anos, pelos processos de decomposição, viram combustível fóssil. Acho que ela vai trazer alguma coisa sobre combustíveis fósseis, aí eu volto. Enem 2017. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. Tá. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em. Então, o evento geológico que ele está querendo se referir é de áreas de grande abalo sísmico, então ele está falando das áreas de dobramentos modernos, ok? Então, ele fala que esses eventos áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. Então, que o material magmático que forma cordilheiras está certa, mas o material magmático proveniente de áreas vulcânicas não é o responsável por formar essas grandes cordilheiras. Na verdade, a formação das grandes cordilheiras é pelo choque de placas e pela elevação dessas placas, formando as grandes montanhas. Então, apesar de realmente a formação das cordilheiras estar correta, elas não provêm do material magmático das áreas vulcânicas. B. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Não, né? Não seriam áreas de bacias sedimentares, sim, áreas de dobramento modernos. Então a B está errada, né? E esse fato de assoalho oceânico receber sedimentos e provocar tsunami também não tem nada a ver. Tsunami também tem a ver com áreas de abalo sísmico, porque os abalos sísmicos das partes oceânicas, eles acabam fazendo com que as ondas intensifiquem e acontecem os tsunamis. C. Estreita faixa de atividade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Isso está correto. Tem a ver com a formação de cordilheiras. E essas montanhas, né, esses dobramentos modernos, eles vêm realmente do contato de placas tectônicas, ou seja, de áreas de intensa atividade sísmica. D. Escudos cristalinos, onde. Por que a D e a E estariam erradas, né? Já que a C é a correta. D fala que
Estão concentradas em áreas de escudos cristalinos, isso aí já estaria errado, porque áreas de escudos cristalinos, lembrem que são áreas muito antigas e os dobramentos modernos, eles são mais recentes. Então, escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo, com alterações bruscas de temperatura, não tem nada a ver. Essa questão se concentrava em áreas de abalo sísmico, áreas de dobramentos modernos. Áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas. Né? Não estava se referindo nem a bacia sedimentar nem a escudo cristalino, e sim a dobramento moderno. E em regiões conhecidas como pontos quentes. Na verdade, as regiões conhecidas como os pontos quentes são as regiões de abalo sísmico, são as mais modernas, que são as que eu trouxe nesse mapa aqui. São as zonas de grandes abalos sísmicos de intensa atividade sísmica, ou áreas mais vulcânicas. Porque tem mais uma pergunta: as rochas se tornam terra ao longo do tempo? Ah, sim, as rochas que se tornam terra, eu acho que tu quer dizer com isso as rochas que se deterioram, né? Ou seja, por exemplo, a areia não pode ser considerada rocha, mas ela vem do arenito. Então, a deterioração de uma rocha às vezes dá origem a alguns outros materiais, como por exemplo areia. E a rocha que vira terra, eu não sei se está querendo também se referir àquelas rochas do horizonte ó, que daí com o tempo vão se decompondo e vão formando o solo. É isso? Porque o processo de deterioração das rochas, e aí esses minerais que vão sendo soltos da rocha juntamente com alguns restos orgânicos, então material minérico mais material orgânico vai compondo o solo. É, Gabriel, não tinha respondido não, viu? Vi que tu mandou aqui agora, mas não tinha respondido, agora acabei de ver. Não sei se ficou claro o que eu falei. O que que tu tinha entendido no vídeo? É o vídeo sobre solo? Os dois conceitos, né? Um conceito de formação do solo, então a rocha da origem do solo, que seria desgaste do material minérico mais matéria orgânica, e também tem os outros tipos de materiais provenientes de rocha, que não são exatamente rochas, mas combustíveis fósseis vindo de bacias sedimentares, de rochas sedimentares. Então, nessa questão do Enem de 2017, a alternativa correta era a alternativa C. Ele estava falando de áreas de abalo sísmico, áreas de terremoto, né? Essas áreas, esses pontos quentes do mapa, que eles chamam, são áreas de dobramentos modernos e áreas bem recentes, de estrutura geológica recente. Uma questão, essa do Enem de 2010. Fala o seguinte, ele traz uma imagem primeiro, né? E aí ele diz que o esquema mostra o depósito em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. Lembrando do período Jurássico, período dos dinossauros, né? Que aconteceu na era Mesozoica. As rochas que... Ou Cenozoica? Acho que é Mesozoica. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, as rochas que se encontram esses fósseis, item por item, vamos lá. Seriam magmáticas, pois as ações dos vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidos ao longo da história terrestre? Não, né? As rochas magmáticas não, porque se são fósseis, os fósseis são os restos, então ossos, né? Qualquer material que foi soterrado e acabou sendo guardado ali. Então não seria magmática, porque na verdade a magmática é a primeira rocha do ciclo das rochas, e aí ela é simplesmente a solidificação do magma. Então não acontece o processo de soterramento, né? Então não são as magmáticas, as rochas onde se encontram os fósseis. Os fósseis, lembra que eles são soterrados, e para eles serem soterrados, eles precisam de detritos se acumulando em cima deles. Os detritos, formando novas rochas, seriam as rochas sedimentares. Então a B diz que são as sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Essa é a alternativa correta. Quando ele fala de litificados, litificar é solidificar, é se transformar em rocha, ok? Lembrando que litos vem de pedra, de rocha. Então, litificar é transformar em rocha. Então, os sedimentos, formando rochas sedimentares, né? Através do soterramento e da litificação. Magmática, novamente na C, estava errada, né? São rochas sedimentares, não magmáticas.
Ele diz que as rochas magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas. Não, nada a ver. Sedimentares. Por que que essa traz as sedimentares, que estão corretas, mas por que que ela estaria errada? Porque ele diz que já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Na verdade, não simboliza um evento de erosão, e sim de soterramento, né? Cada um desses níveis são níveis diferentes de soterramento, ou aterramento, né? Acúmulo de terra, de material. E a última diz que seriam rochas metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Não. Os fósseis, eles realmente se acumulam em locais de área de rochas sedimentares. Tanto é que os combustíveis fósseis ficam em bacias sedimentares. E agora, para finalizar, eu só vou comentar sobre o carvão e o petróleo, porque eu acho que é uma coisa bem recorrente em prova e que é válido falar. Tanto o carvão quanto o petróleo são combustíveis fósseis, lembrando que os fósseis, eles vêm através de processos de soterramento. Então, processo de acúmulo de material. E ao longo de milhares de anos, esses combustíveis fósseis, eles vão acumulando hidrocarbonetos que seriam o princípio ativo para combustível, né? Então, no caso do carvão, seria o soterramento de grandes florestas, grandes pântanos antigos ao longo de milhares de anos. Então, se vocês forem ver essas florestas, elas não foram sumindo, elas foram sendo soterradas, desgastadas, então a quantidade de água vai diminuindo, tempo, pressão e temperatura, né, ao longo do tempo, com aumento de pressão, aumento de temperatura, vai aumentando o teor de carbono e vai se formando carvão. Então, o lignito, a oleo e o antracito seriam tipos de carvão, lembrando que quanto maior o teor de carbono, então quanto mais preto aqui, né, nesse gráfico, digamos, nessa escadinha aqui, quanto mais preto, maior o teor de carbono, maior é o potencial energético do carvão. Então, o antracito seria o combustível fóssil derivado do carvão mais potente, digamos assim. E é uma área de soterramento continental. Então, o carvão normalmente ele é retirado de plataformas continentais, porque é o soterramento de florestas. Já o petróleo ele vem de áreas oceânicas, porque é o soterramento de material oceânico, principalmente onde tem plânctons. Então, aqui no carvão, do carvão não, no petróleo e gás natural também, né? Que junto com o petróleo normalmente também tem gás natural. É o processo que aqui é bem explicado, que diz o seguinte: há milhões de anos, o fito e o zooplâncton morreram e se tornaram matéria-prima do petróleo. Então, eles se acumularam no fundo da plataforma oceânica. Os restos dos demais organismos foram, então, enterrados sobre camadas de sedimentos, e ao longo dos anos, cada vez mais sedimentos, cada vez mais soterrações, e aí se geram hidrocarbonetos, tudo isso na plataforma oceânica, certo? Nos oceanos. Por isso que as plataformas de petróleo sempre são no meio do mar e tal. Isso não impede que seja encontrado petróleo na plataforma continental, mas são principalmente encontrados nas plataformas oceânicas. E aí, esses combustíveis, esses fósseis das plataformas oceânicas, ao longo dos anos, eles vão formando hidrocarbonetos, e aí surge o petróleo e o gás natural, que se acumulam e ficam retidos até que os humanos vão lá e extraem eles. Certo? Então, lembrando que os combustíveis fósseis, eles estão nas bacias sedimentares, em áreas mais baixas, em áreas de planície. Quando eles são continentais, normalmente é carvão, quando são oceânicos, normalmente é petróleo. Ok? Gente, alguma dúvida em relação a essa aula? Acho que a gente conseguiu finalizar a tempo. Não sei se eu fui muito rápida, mas do que cai em prova, eu acho que o importante é realmente focar nas eras geológicas e nos tipos de rocha. Saber bem, assim, quais são os principais tipos de rocha metamórficas, quais são os principais tipos de rocha magmáticas e sedimentares, porque isso já faz com que a gente fique lá na frente, assim, em termos de resolução de questão e termos de resolução de prova, porque é um conhecimento difícil de se ter, assim, as pessoas saberem quais são os tipos de rocha mesmo, quais são os mais prevalentes em cada era geológica. Eu acho um conteúdo bem importante, então qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, não sei se alguma, alguma questão ficou difícil de entender, mas basicamente era isso, qualquer dúvida me mandem, ok? Não tem dúvidas. Mas então, já vou finalizando. Qualquer coisa, entre em contato comigo.
Beijos, boa noite, bom final de semana para você. Tá bom?